Cryptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com.br. Sejam todos bem-vindos a mais um Cryptomix. E olha, essa aqui é o nosso 17º episódio. E eu não preciso mais fazer cerimônia para me apresentar. É isso que eu vos falo, vocês já sabem. Ou se não sabem, vão ficar sabendo agora. É Caco Grandino, seu amigo cripto lover maníaco, né? Apaixonado pelo universo das finanças descentralizadas. E eu tô com ela aqui novamente, Bru Aleman. Tudo bem? Tudo bem, você, Caco? Também. Adorei sua apresentação. Não, tá mais leve, mais solta, né? Muito. E aí tem uma coisa também que eu tô feliz. Eu fiquei sabendo que você fez um churrasco no final de semana. Nossa, descansei. Praticou a arte de descansar e não fazer nada. Fazer nada, fazer só churrasco. Conversar. Fazer churrasco, conversar do nada. Bagunça. Só tô véia, né? Não, bebi 3 drinks, parece que eu já fui pra lua e voltei. Mas esse é o lado legal, Bru, que a gente vai ficando mais velho, a nossa resistência cai, a gente fica mais econômico, a gente precisa beber menos. Não, com certeza. Né? E aí também tem aquela coisa, né? Domingo, você já olha aqui 5h30. Eu parei de beber às 4 horas da tarde, já com medo da segunda-feira. Não, ótimo, que você já fica pensando na segunda-feira. Mas falando em segunda-feira, né? Que hoje é terça, é verdade. Verdade. E hoje a gente tem um tema que eu tenho certeza que a galera vai pirar aqui, porque já ouvi várias pessoas perguntarem sobre isso, Bru. Bom, Caco, o papo de hoje tá realmente incrível. Você me trouxe, na verdade, enfim, a gente vai resgatar uma história antiga com a internet e uma história nova da internet. Nós vamos cavucar a história da internet até o momento atual. Não se sinta velho ou velha aí, você que tá escutando. Então hoje nós vamos falar sobre a Web3, Caco, a nova era da internet. Que título, aliás... Que título? É, Web3. Aliás, já tá presente no nosso dia a dia, tá? Mais do que as pessoas imaginam. Muito mais na sua vida. Estando na cripto ou não, já tá presente na sua vida. Totalmente. Inclusive, a gente já falou de alguns exemplos aqui que a gente vai ao longo do podcast desenvolver, que já faz parte do Web3 e a galera nem sabe, hein? Exatamente. Mas, Bru, antes da gente entrar ali naquele mundo, por favor, faça as honras. A gente já é tão desesperado pro disclaimer aqui, ó. Que às vezes a gente esquece, mas tem que Porque a gente vai querer falar uns nomezinhos aqui, vocês vão saindo investindo e não pode fazer isso. Então, bora lá pro aviso, pessoal. Lembrando que qualquer ativo, qualquer criptomoeda, qualquer forma de investir que nós falarmos aqui dentro desse podcast, você precisa fazer a sua própria pesquisa. Aqui é somente uma educação, uma base, o início do seu conhecimento. Fazer a sua própria pesquisa te garante mais segurança, tanto na hora quando você vai receber o seu retorno, quais são os riscos dos investimentos e também criar aquela autorresponsabilidade do que você faz com o seu próprio dinheiro. Exatamente. Combinado? Caco, vamos lá. Primeiro, bora. Vamos começar do começo? Sempre do comecinho. Vamos puxar lá de trás. Que é essa Web3? Que coisa é essa que inventaram, Bru? Imagina, vou dar até uma analogia. O Pokémon tem uma evolução? Ai, adoro Pokémon, né? Sabe que eu não baixo, né? Ele não vira aquele bichinho aqui, ó, pequenininho, de repente, bum, vira um monstrão? Adoro. A Web3 é esse monstrão que tá chegando. Imagina só, quando a gente tem a Web2, que é como a internet funciona hoje, que a gente já interage já há muito tempo, que é basicamente o advento do smartphone, né? Que é essa internet totalmente livre, que você pode sair, você tem rede móvel, ou seja, você não precisa estar na frente de um computador com cabo ligado, que era como era a nossa internet antigamente, e você pode gerar o seu próprio conteúdo e interagir muito, né, dentro da internet. Coisa que lá atrás a gente conseguia. A gente abriu a internet lá, que era Web 1.0, inclusive, que era aquela coisa estática, né? Que era aquela página que você só conseguia fazer versão HTML com texto. E assim, uma comunicação, como é que eu vou falar? Muito antiga, né? A gente conseguia... Era o ICQ... A gente fez ICQ, o MSN, que eram coisas assim. Eram basicamente um chat que você tinha ali, mas as páginas estáticas em HTML. Isso era Web 1, aí veio Web 2, que é toda essa internet móvel, smartphones, a gente gerando conteúdo, conseguindo se comunicar de várias formas. E agora a gente tem a Web 3, que é tudo isso que a gente tem na Web 2, mais o advento das criptomoedas e a blockchain. É a união desses dois universos. E quando a gente fala dessa união, eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro. A gente fala toda hora de descentralização no universo cripto. Sim. Essa é uma das grandes vantagens da Web3 e eu vou explicar por quê. Quando a gente usa qualquer coisa na Web2, ou seja, na internet atual, a gente está usando basicamente uma rede que ela é centralizada. Ou seja, por exemplo, se a gente está usando um Google, um Amazon, uma Microsoft, a gente está usando um servidor
central, ou Sim. seja, é um computador que tá lá. Então, o que eles fazem? Eles armazenam suas informações, a gente perde um pouco daquilo, um pouco não, bastante, né, da nossa privacidade, porque eles acabam usando os nossos dados, né, em benefício próprio da empresa ou até mesmo dos clientes dessa empresa, como anunciantes. Aquela ideia de que o Google me escuta, né? O Google escuta. O Google escuta, conversa com meu marido, que a gente tava falando sobre freezer, você abre, te juro, aparece o freezer no patrocinado. Eu não duvido mais de nada. A Alexa, ela deve estar gritando, ele só escutando. Não, ela tá só com os ouvidinhos aqui, só ouvindo. Mas na grande verdade é que hoje os usuários na Web 2, elas não controlam as próprias informações, não seus próprios dados. Isso acaba ferindo um pouco daquele conceito de privacidade, de segurança. Então, de segurança também, que vamos supor que atacam aí um servidor centralizado, né, que tem todos os dados, como a gente viu aquele escândalo lá atrás do Facebook, né, que vazou aquele monte de dados de todos os clientes. Isso é péssimo, né? Porque é um ataque em um servidor, o cara consegue coletar tudo e até mesmo prejudicar a rede como um todo. Já quando a gente vai para o Web3, que a gente está falando que é uma tecnologia baseada na blockchain, que é o quê, Bru? Nosso grande livro contábil, descentralizado, imutável. Então, a gente registra, né, todas essas informações dentro da blockchain, né, usando a Web3, e aí a gente consegue ter o quê? Muito mais privacidade, o usuário consegue controlar que tipo de informação, né, ele vai ceder para determinada empresa. Entendi. Ou, de repente, para um terceiro que ele precisa fazer alguma... E mesmo se ele ceder através de códigos, né? Exatamente. Então e criptografia, né? Que ela usa totalmente quem criptografia. busca isso, mesmo que encontre isso, a criptografia não deixa abrir ali, né? Exatamente. Não é um livro contábil aberto ali. E o legal é que na Web3, como a gente tem a blockchain como aliada, você vê como a blockchain, em tudo que a gente fala, ela tá presente. Ou seja, ela é literalmente uma baita de uma revolução. E eu acredito que, literalmente, a Web3 vai transformar a maneira como a internet funciona e vai tornar ela muito mais acessível e justa para todo mundo que utiliza. Então, trazer mais autonomia para o usuário, né? Essa questão da descentralização. Ou seja, você não vai depender de um servidor central, por exemplo, como a gente citou aqui, empresas como Amazon, Google. Você vai poder espalhar isso na rede, né? E ainda o desenvolvimento de várias outras coisas, como, por exemplo, aplicativos descentralizados. Você não vai precisar entrar numa A-Store, né? De uma loja conhecida como Google, como Apple. Você vai poder utilizar dApps, que a gente chama que são Decentralized Apps, que são desenvolvidos dentro da blockchain e disponíveis ali via Web3. Então é literalmente uma democratização da tecnologia. Entendi. E daí, bom, é assim, a gente já vê que é um caminho sem volta e você comentou sobre essa identidade descentralizada, né? Que é um dos pontos, assim, que funciona na prática, no dia a dia, que a gente já sabe que é essa forma de armazenamento seguro e transparente de informações e transações. Mas tem um ponto aqui sobre essa questão no dia a dia dos usuários, 2 pontos, na verdade, para falar como que essa Web3 interfere. Fala um pouquinho pra gente como ela interfere no dia a dia em relação a smart contracts e tokens. Eu acho que é interessante, porque os outros pontos você trouxe pra gente, acho que já dá pra identificar. Minha pergunta ia ser sobre essa questão do dia a dia. Mas e pra esses dois lados, assim, né? Isso daí é um pouquinho mais difícil, porque a gente já vai estar voltando um pouquinho mais pra criptomoeda, contrato, né? Sim, inclusive a gente fez um episódio falando da Ethereum, que foi a plataforma que trouxe aí os contratos inteligentes, né? Que é o Smart Contracts traduzido. Então, qual que é o conceito, né? A Web3 ela é baseada literalmente em tecnologias descentralizadas, Bru. Principalmente, como a gente falou, a blockchain. E assim, ela é uma tecnologia de registro totalmente distribuída que permite ali o armazenamento seguro e transparente de todas as informações dos usuários e das transações que acontecem na blockchain. E a Web3, ele também utiliza alguns outros componentes que é exatamente o que você falou agora, né? Como os smart contracts e os tokens. E lembrando pra galera, o que é um smart contract? Ou seja, o que é um contrato inteligente? Um contrato inteligente são programas que são executáveis e que rodam na blockchain e que são, assim, responsáveis por executar algumas regras quando alguma condição é atingida. Lembra quando a gente deu aquele exemplo da máquina de refrigerante? Lembro. Como que a máquina vai... você tem um contrato, você é a máquina de refrigerante. Como que ele vai acontecer? A partir do momento que você executar uma ação, que é colocar o seu dinheiro ali dentro, e aí essa condição, né, que a máquina te dá, falou, você tem que pôr o dinheiro aqui para eu liberar o refrigerante. Ela identifica o dinheiro, ela te dá o refrigerante. O smart contract, ele é exatamente isso. Ele não depende também de um terceiro ou uma entidade, algum órgão regulador. Porque ele é executado automaticamente. Então isso traz, né, uma condição muito segura e muito
precisa da relação que quando a gente fala do peer-to-peer, né, pessoa para pessoa, como ela vai acontecer. Se a Bru quer, por exemplo, vender Bitcoin para mim em troca de uma stablecoin que eu tenho, por exemplo, ela vai enviar para mim esse Bitcoin e a minha stablecoin só vai sair da minha wallet a partir do momento que se confirmar que o Bitcoin saiu da carteira dela. Exato. Então você não tem falha nesse sentido. Tá. Esse é um dos pontos mais importantes, tá? Tá bom. E aí a gente tem os tokens, né? Que o que são tokens, na verdade? São ativos digitais que eles podem ser usados como meio de troca ou representar algum tipo de valor. Eles são criados justamente, Bru, por meio desses contratos inteligentes na blockchain. Tá. E ali você negocia livremente, né, dentro de corretoras centralizadas, como a nossa querida patrocinadora Binance, ou até mesmo em corretoras descentralizadas, que a gente fala de finanças descentralizadas. Tá. Que a gente tem até uma siglinha mais complicada que chama DEX. DEX. E aí tem SEX. Não é SEX de... Vocês estão imaginando aí. É CEX. Seria Centralized Exchange. E DEX, Decentralized Exchange. Tá bom. Só pra deixar o nosso glossário mais completo. Perfeito. Bom, então, agora eu queria que você fizesse, porque da identidade descentralizada a gente falou bastante, né, no primeiro ponto. Mas você consegue trazer, na verdade, eu vou trazer pra você e você fala um pouquinho sobre os exemplos reais das principais utilizações, tá bom? Então agora a gente falou muito de conceito. Sim. Agora vamos falar de prática. Bora. Gostamos de colocar tudo em prática. Sempre. Primeiro ponto. Primeiro lugar. Será que é assim? Primeiro lugar. Sim. NFT. É uma prática onde a Web3 já tá, né? Isso, tá totalmente relacionado ao Web3. O que é NFT, galera? Primeiro eu vou explicar a sigla e traduzir a sigla. NFT significa No Fungible Token, que significa token não fungível, ou seja, ele não é divisível. Você não pode trocar esse mesmo token por outro porque ele representa algo específico. Então, é diferente de você trocar um token de uma criptomoeda, por exemplo, que um Bitcoin vai valer a mesma coisa que outro Bitcoin. A NFT, ela representa algum ativo digital, alguma propriedade, enfim, né? Uma série de aplicações que, inclusive, já estão usando em alguns lugares a tokenização de imóveis em NFT, Bru. Né? Que é aquela coisa de transformar o cartório dentro da blockchain. Isso a gente pode falar eu acho isso ótimo. Não, trabalhei já com isso e gostaria muito que na minha época eu tivesse já isso. Ia ser muito mais fácil, né, Bru? Então, as NFTs são esses tokens que representam algum ativo, seja ele digital, seja ele físico, e eles são, de fato, uma das principais utilizações da Web3. E você pode ter ali em NFT, por exemplo, uma obra digital, um meme, um vídeo e até mesmo tweets, que inclusive o Jack Dorsey vendeu um dos tweets dele por uma fortuna. A gente pode falar isso um pouquinho mais pra frente. Gente, sim. Mas então, literalmente, a Web3 ela permite a criação, a distribuição e a venda desses ativos digitais de uma forma totalmente descentralizada e transparente, Bru. E aí fica muito mais acessível e valioso para os colecionadores e também para os seus criadores, Bru. Tá bom. Finanças descentralizadas, Caco. Lembra que a gente falou do conceito de corretoras descentralizadas? Que a gente chama de DEX, né, na sigla em inglês. Ela tem sido extremamente usada, né, a Web3, para esse tipo de programa, para esse tipo de software que a gente chama de DeFi, que é na sigla Decentralized Finance. E ele permite ali a realização de várias transações financeiras sem a necessidade de um intermediário, como os bancos, por exemplo, né? Ou, por exemplo, como uma corretora como a Binance, que no caso ela seria uma intermediária entre a Bruna e o Caco, no caso, né? Então, as pessoas eles podem emprestar, investir, trocar criptomoedas diretamente entre si, sem precisar confiar numa instituição, né? Como a gente falou, como um banco, uma corretora, porque tem o advento dos smart contracts, é difícil falar isso em inglês, que são os contratos inteligentes e que vão executar aí para as partes de forma automática, sempre que essa condição, né, entre as duas partes é atingida. Combinado. Terceiro, identidade digital. Bru, tem um potencial muito grande na Web3 e que pode revolucionar de fato a forma como a gente gerencia a nossa identidade dentro da rede. Isso é um ponto extremamente importante, segurança e privacidade, né, em primeiro lugar. Então, com a Web3 as pessoas podem ter total controle sobre os próprios dados e escolher, como eu disse anteriormente, quais informações ela quer compartilhar e com quem. Inclusive tem blockchains, né, protocolos que já são voltadas para o anonimato. Né, é verdade. Tem um protocolo chamado Secret, se não me engano, que preserva muito ali a questão da privacidade e segurança de todo mundo. Então, isso torna a internet muito mais segura e privada, né, para os usuários. Você não
fica totalmente exposto o tempo todo como a gente tá na Web 2, porque literalmente as empresas com as quais você se correlaciona, por exemplo, redes sociais, ela sabe o seu comportamento, que hora sabe você, tudo, sabe o tempo tudo. que você fica. Até usar, por exemplo, um aplicativo de navegação do carro. Ela sabe o seu comportamento, ela sabe se você parou no posto de gasolina A, no posto de gasolina B, qual é o teu hábito de sair de casa. Você vai comprar passagem, eles falam pra você entrar na janela anônima, né? Pra esconder o seu IP. Sim. Porque se você fica pesquisando, automaticamente toda vez o preço vai ficando mais alto. Bizarro. Você falou uma coisa que é super interessante, né? De abrir uma guia anônima pra você não dar o seu IP. Eu, em determinados momentos, dependendo do tipo de transação que eu vou fazer, eu uso um VPN. Um VPN é basicamente uma máscara que muda o IP e a região que você tá. Entendeu? Pra literalmente você ficar ainda mais anônimo. Mas com na Web3 eu não precisaria disso. Exatamente. A gente fica arranjando os meios pra não ficar pegando meus dados. Exatamente. Eu fico clicando lá, aceitar cookies, acertar compartilhamento de dados. Eu dou de mas daí eu vou negando todo mundo ali. Eu vou aceitando tudo. Oh, meu Deus, não precisa usar a internet. Você pode rejeitar todos. Eu não sei a internet. Tem um botão escrito rejeitar todos, aperta todos. Tô me sentindo velha. Aí, ó, mais velha ainda pro próximo, jogos online. Jogos online. Bruno, lembra que a gente falou no nosso último episódio sobre o Sandbox, sobre Second Life, sobre Decentraland? Exatamente, esses jogos eles são, né, baseados em tecnologia blockchain e estão ali presentes na Web3. Então, só é possível você viver, né, essas experiências do metaverso, dos jogos online, justamente porque a gente tem, né, a força da internet com o poder da blockchain e a descentralização. Então tá tudo ligado e esses jogos estão dentro da nosso Pokémon evoluído da internet. O jogo tá mais no nosso dia a dia do que a gente imagina. Exatamente. Né? Quer dizer, já tava. Eu acho que antes a gente nem tinha percebido. As moedinhas dos jogos já eram uma criptomoeda ali. Totalmente. E o último, governança descentralizada. A gente falou finanças descentralizadas, agora eu tô falando sobre governança descentralizada. É muito legal. Porque quando a gente fala de governança descentralizada, a gente vai ver muito uma sigla que chama DAO, que é DAO. Que é Decentralized Autonomous Organization. O que significa isso? Significa que todas as decisões em determinado protocolo, elas são tomadas por votação pelos próprios usuários que detêm tokens dessa DAO. Entendi. Então, por exemplo, eu participo de um protocolo que é voltado para inteligência artificial chamado Singularity DAO, que é um projeto que eu aposto assim muito no longo prazo e também fiz o meu aporte ali super consciente. Mas eu comprei alguns desses tokens, né, deixei eles ali stakeados, ou seja, presos, né, dentro da plataforma. Stakeados, né? Já virou uma... É tipo a poupança você falar stakeado. Mas eu deixei eles ali dentro do protocolo da própria Singularity para que eu tenha poder de votação. Então, como eu possuo uma determinada quantidade de tokens, eu tenho um determinado poder de voto nas decisões desse protocolo. Então, de novo, descentralização. Você não deixa o poder na mão de uma ou duas pessoas, e sim dos usuários que estão, né, trabalhando, usando essa rede constantemente. Isso eu acho que é uma das coisas mais legais da Web3. Digo duas coisas que são muito legais pra mim. 3, só pra não falar que eu tô sendo, né? NFT é uma coisa que eu acho que realmente vai vir, assim, de uma forma a facilitar, a trazer transparência, mais segurança, mais agilidade em uma porrada de setores. Também acho. Porque é literalmente você transformar um ativo até físico num digital. Então você tokeniza, por exemplo, uma casa, você pode tokenizar um serviço, uma obra de arte, e isso ficar registrado na blockchain e é totalmente imutável e transparente, né? Qualquer pessoa consegue acessar aquilo e entender, né, de que wallet que saiu, de quem que era qual wallet que tinha isso como detentora e que, né, transação, quando foi feito, quanto foi pago, enfim, a taxa que foi utilizada, o timestamp. Então, eu acho isso super importante. Na parte de finanças descentralizadas, eu acredito que ela vai dar acesso a muita gente, que até mesmo a gente falou, acho que num dos primeiros episódios, sobre a dificuldade de acesso a contas bancárias, até mesmo contas digitais. Né, que vários usuários, eu não lembro mais ou menos do dado, mas parece que na América Latina ainda só 50% das pessoas, né, tem algum tipo de acesso a algum serviço bancário. Eu não lembro exatamente, mas deve ser até menor, provavelmente. Exato. Se pegar a América Latina como um todo, deve ser menor. Exato. E aí você tem hoje, por exemplo, as finanças centralizadas, que tem muito a evoluir, tá em constante, né, aprimoramento, mas que vai trazer ali uma série de produtos financeiros, serviços que vão ajudar muitas pessoas que não têm esse tipo de acesso. Também, a questão dos jogos online, pra mim, já é uma coisa que estava difundida, né? A gente vê isso já em jogos muito famosos, como, sei lá, PlayStation, Xbox. Inclusive, na loja da Xbox, você consegue até pagar com Bitcoin ali por determinados jogos. E essa parte da governança descentralizada
é uma coisa que eu acho que tem que ser implementada não só no universo cripto, mas também em várias camadas da nossa sociedade, né? De tomar decisão por votação. Você tem ali a blockchain segura, transparente, imutável. Por que não colocarem as pessoas para, né, decidirem juntas algumas coisas e de uma forma totalmente descentralizada, sem ter que ter aquela pessoa ou aquele órgão, aquela entidade sempre, né, colocando as suas próprias regras. E sem receio, né? Também disso. Tipo, eu acho que é uma forma segura, né? É uma evolução, assim, né? A gente tem questões governamentais. Imutável. Exato. A gente tem questões governamentais que são importantes de ter um governo por trás, gerenciando toda, né? Como que é o nosso país, a nossa empresa. Alguém precisa mandar em tudo, Alguém precisa mandar. Mas eu acho que tem sim que trazer um pouco mais dessa ideia de dar mais voz às pessoas em determinados momentos. Concordo. Isso é uma opinião completamente pessoal. Concordo. Caco, você até comentou que existem também sites e apps, né? Acho que foi na primeira e segunda pergunta que eu trouxe. E eu queria que você falasse um pouco sobre os mais utilizados, para o pessoal pegar também, nesse segundo ponto, o que é a teoria e o que é a aplicação, né? Quais foram os apps mais utilizados no último ano que usam essa tecnologia descentralizada, né? Da Web3, que tá ali já. Isso, e quando a gente fala desses aplicativos descentralizados, é legal a galera sempre fixar na sigla DApps, porque a gente vai ver muito isso, você pesquisando, é a forma mais comum de se referenciar esse tipo de aplicativo. Lembra que a gente falou de carteira cripto, Bru? Lembro. Que a gente falou da Hot Wallet. Então, que é aquela carteira digital, né, que você instala no seu computador, que você instala no seu celular, para você ser o custodiante das suas criptomoedas. Ou seja, você, por exemplo, você vai lá na Binance, você faz uma compra de Bitcoin, mas fala, putz, eu quero guardar isso aqui por longo prazo, e a gente sempre recomenda, se você não vai operar aquele dinheiro, você saca aquilo, deixa ali na sua wallet protegidinha ali por longo prazo, e até mesmo numa cold wallet, né, que não fica ligado o tempo todo na internet. E a wallet mais famosa, na verdade a maior do mundo hoje, é uma que chama MetaMask, de uma empresa chamada Consensys. Super conhecida, tem uma série de implementações novas que são super legais. E isso está baseado na tecnologia blockchain e presente na Web3. E as pessoas às vezes nem se ligam que está muito mais próximo do que a gente imagina, né, Bruno? E daí, existem algumas outras, a gente pode falar assim, bem por cima, porque é lógico, a MetaMask é a mais conhecida. Mas tem algumas outras, né? Tem... Trust Wallet. Fala bem sucintamente sobre algumas outras aplicações. Olha, de outras aplicações, a gente tem, por exemplo, como finanças descentralizadas. Eu vou falar da maior corretora descentralizada atualmente, que é a Uniswap. Tá bom. Lá você vai lá no site da Uniswap, né? Abre o aplicativo da Uniswap e conecta a sua wallet. Então, você conectou a sua wallet, por isso que a gente fala que ela é permissionless ou trustless. Ou seja, não precisa ali de de validar a sua identidade ou de ter uma permissão específica. Basta você clicar no site, conectar a sua carteira cripto, que aí você vai conseguir transacionar. E, por exemplo, na Uniswap você pode ir lá trocar um Bitcoin por Ethereum por uma Solana, enfim, por vários outros tokens, além de alguns produtos como, enfim, você fazer uma liquidity pool, né, colocar ali um par de tokens para gerar liquidez nas trocas dentro dessa corretora. E ela é baseada também dentro da Web3, porque ela é 100% colocada ali dentro da blockchain. Combinado. Bom, a gente já falou sobre Decentraland na semana passada, né? Sim. Esse mundo virtual descentralizado, onde você constrói propriedades virtuais. Eu acho que isso daí vai crescer muito, né? Porque a galera brasileira, então, adora, né? A propriedade, parece que a gente tem mais coisas. Eu acho que essas são as principais, né? Tem a OpenSea, que é uma plataforma também de compra e venda de NFT, né? Isso é a maior do mundo, É a maior do mundo, sim. Tem essa Mirror. Que ela é tipo como se fosse... ela é uma plataforma de publicações descentralizadas. E ela deixa com que os usuários publiquem e monetizem o conteúdo de forma completamente autônoma, por assim dizer. Daí eu vou falar essa de novo, porque a galera precisa rir. Gnosis. Eu acho que se fala Gnosis, né? Com esse G meio mudo, né? Enfim, que ela... A gente vai falar Gnosis. Então, essa Gnosis, ela é uma plataforma de previsão descentralizada e ela permite que os usuários apostem em eventos futuros. É uma plataforma de apostas, basicamente. Nossa, eu quero muito isso. Então, a gente aposta o que quiser lá no Mas o legal é que esse tipo de aposta, fica registrado em blockchain, então... Meu filho vai querer apostar comigo, que a gente fica brigando lá no... Eu descobri esses dias uma coisa aleatória, só pra gente pro finalzinho aqui, mas... A gente fez uma aposta, eu e ele, besta. Que é aquele 70% que fica ali no negócio de temperatura do celular. Eu falei pra ele que é 70% chance de chover. Ele falou que é 70% território.
Nossa. Daí a gente apostou. E eu descobri com ele, porque ele viu no TikTok. Tudo é TikTok. E é realmente aquele 70%. A gente pode começar a criar esse tipo de aposta nesses lugares pra ganhar dinheiro. Porque o 70% é porque 70% do território que você tá inserido, então a cidade de São Paulo, 70% de São Paulo vai chover. Tem chance de chover. Não, 70% de São Paulo vai chover, 30% não. Não é de chance de chuva. Eu achava que era chance de chuva. Eu também. E você perdeu a aposta, seu filho ganhou um troco. Olha que eu deveria ter colocado nesse Ginoses aí, ó. Se eu colocasse no Ginoses, ele ia ganhar uma grana. Daí ia ficar comigo, porque eu sou mãe dele. É isso, você gerencia também as finanças dele. Exato. Pra que ele não faça bobagens. Mas é isso. Acho que a gente deu uma boa passada, né, Bru? Com certeza. Por alguns exemplos muito bons. Bom, mas a gente tá chegando no fim. Antes da gente chegar no fim, Caco, eu queria que você fizesse uma reflexão. Uma reflexão, tá bom. Sinta-se aqui, terapia, você e eu. Sentado no divã da Bruada. Exato. Como a Web3 pode mudar a forma como usamos a internet, Caco? Bru. Reflita. Ó, eu acho que ela... Não é que ela vai mudar, ela já tá mudando, né? A gente falou aí de alguns exemplos que vão muito desse lado da descentralização, né? Tirar um pouco daquele poder central que a gente tem de grandes empresas, instituições, né? Trazer mais autonomia, mais privacidade para os usuários, mais segurança, né? A blockchain eu acho que é uma tecnologia que ela realmente veio para ficar. Os governos, por exemplo, como a gente vai falar de CBDCs, né? Que eles estão nesse desenvolvimento das moedas, né? Fiduciárias digitais, elas já estão olhando para esse lado, né? Desse grande livro contábil, porque é realmente uma tecnologia que não tem volta. É aquele caminho que a gente vê que é só uma direção e dali a gente ainda, assim, nem tem ideia do que vai surgir aí nos próximos 5, 10 anos. E que você sabe, né, Bru? Que a gente fala de 5, 10 anos, passa num piscar de olhos. Então eu acho que literalmente a Web3 está trazendo um pouco mais de democracia, se assim eu posso dizer, para as pessoas. Porque eu, falando como usuário, essa é uma opinião pessoal, eu, de verdade, cara, eu não gosto de saber que várias empresas, várias redes sociais sabem tudo da minha vida, sabem todos os meus dados, sabem o meu comportamento. Eu queria ter um pouco mais de privacidade, mas assim, né, dado o quanto a gente já utilizou a internet, a gente já deu esses dados para muitas pessoas e algumas horas isso me incomoda, né, a forma como eu sou abordado por determinadas ações de algumas empresas. Entendi. Né? Então, assim, de repente eu tô lá, que nem você falou, puta, apareceu, eu falei de tênis e aí do nada abre aqui, apareceu um tênis. Eu digitei num aplicativo de mensagens que eu tô querendo comprar uma bicicleta, do nada eu abro, tem uma propaganda de bicicleta. Eu acho isso invasivo. É a mesma coisa que alguém pega e instala uma câmera na sua casa e fica vendo tudo que você faz. Eu não acho isso legal. Então eu acho que, além de democratizar, proteger mais os usuários, ela vai abrir assim uma porta gigantesca, ainda também falando na questão das finanças descentralizadas, vai dar acesso a muita gente e oportunidades também, né? E também a parte das NFTs que eu acho extraordinário, tenho estudado muito, inclusive o nosso próximo episódio é sobre o que, Bru? NFT. Aí a gente vai deep no negócio. A gente vai deep. Mas eu acho que a gente já acabou esse episódio. Não, só ia comentar, é exatamente isso, né? É que eu acho que a internet, o Google deve ficar meio confuso lá comigo, porque o Google, o Microsoft, porque meu filho utiliza o meu e-mail da Microsoft pra tudo, meu marido utiliza o meu login de todos os aplicativos pra tudo também, e eu utilizo. Então cada um tem um comportamento. A internet deve ficar assim, o que ela gosta? Ela gosta de moto, ela gosta de jogo, ela gosta de roupa. Ela vai ficar, eu não consigo identificar o comportamento dessa pessoa. Por isso que quando eu vou acessar, tipo, tô eu e minha noiva ali, ela vai abrir o Netflix dela, ela vai no perfil dela. Porque vai depois as recomendações do que ela assiste. Eles entram no meu perfil em tudo. Aí você fica aquela bagunça, né? Aí você fala, pô, mas eu não gosto de ver filme de violência. Mas é que o Gabriel fala, mãe, abre aí seu Hotmail pra eu ver, porque o Xbox tá no meu Hotmail, né? Mãe, abre aí seu Hotmail, daí abre. Não, passa o código, tô o código. Fala, não, a internet vai ficar maluca. Ela fala, não consegui identificar o perfil dessa pessoa. É uma bagunça. Mas tudo bem. Tá tranquilo. Chegamos ao fim, então. Eu queria só deixar um recadinho. Na verdade, vou deixar um convite. Dessa vez eu vou deixar o convite, pode? Claro, por favor. Então tá bom. Pessoal, convite para todo mundo que tá escutando a gente, quiser se aprofundar nesse universo cripto. Acessa lá o academy.binance.com/pt e estude. Tem mais de 280 artigos sobre cripto. Inclusive tem vários e-books, desde o nível básico ao avançado. E para todo mundo que ainda não abriu a sua conta Binance... Agora sim, Bru. Então, ó, eu sei que a galera tá ouvindo aqui o nosso CryptoMix ou no celular ou no próprio computador. Então, ó,
Pega aí, abre o seu navegador e digita radiomixfm.com.br/criptomix. Ali em cima da nossa página tem um bannerzinho, né, da Binance escrito crie sua conta. E quando a gente fala crie sua conta, para você criar mesmo a sua conta, clicou ali, você já vai cair no ambiente da Binance, vai preencher todas as informações e aí você vai usar o quê, Bru? Nosso super cupom descontaço, porque quanto mais economizo, mais a gente investe. Gosto então, de desconto. Usou nosso cupom CryptoMix, você vai ter 20% de desconto nas taxas de negociação em todos os pares. E olha, vou te falar, quando a gente pega gosto pela coisa, começa a usar mais a plataforma, faz uma diferença, né, Bru? Com certeza. E a prática leva à perfeição, tá, gente? Exatamente. A gente pode cometer erros, assim como investir em qualquer outro produto. Aliás, mais uma dica que a gente podia dar. O quê? A pessoa criou a sua conta na Binance, quer entender sobre a plataforma, quer começar a operar, vai lá no Binance Academy, entende ali quais são as técnicas de trading para começar a se aprofundar. Exato. E aí você começa a testar isso com pouco dinheiro, bota lá um pouquinho. Começa com pouco, gente. Todo mundo começa de baixo. Exatamente. Aí, vai que você, né, aprofundando o seu conhecimento, o seu estudo no Binance Academy, você faz ali um bom trade, faz ali um bom lucro também. Aí fica gostoso demais, né, Bru? É verdade, e é isso, Caco. Agora a gente vai ter que esperar até semana que vem. Mas a gente vai voltar, tá bom? Sim, com certeza, toda terça-feira. Exatamente. Voltamos então semana que vem com mais temas do universo cripto. Um beijo, Caco. Beijo, Bru, até semana que vem. Até. CryptoMix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com/br.